Pesquisadores utilizaram dados de estudos de vertebrados florestais e análise de rede para investigar como a estrutura das redes predador-presa foi afetada pelo isolamento do habitat induzido por um reservatório hidrelétrico na Amazônia brasileira. Os resultados estão expostos na figura a seguir. Bom, pessoal, então o que essa imagem está nos mostrando, né? Então eles colocaram aqui desse lado a imagem do que seria o habitat, né? Que a gente tem lá, que a gente tinha lá, na verdade, antes desse reservatório hidrelétrico lá na Amazônia. Uma vez que o reservatório ele foi instaurado, a área florestal diminuiu muito em relação ao que você tinha antes, ok? E aí o que ele vai mostrando? Que à medida que essas áreas vão diminuindo, né, a gente tem as teias alimentares se tornando extremamente mais simples e restritas. Então aqui a gente vê os predadores de topo, né, os maiores, e a quantidade que a gente tem de inter-relação com os que estão aqui intermediários, os herbívoros aqui embaixo, e a gente vê uma simplificação disso aqui. Você vê pela diminuição, né, da quantidade de ramos, de traços e linhas aqui nessa teia. Então, de uma para outra já diminuiu muito. Quando você restringe ainda mais o habitat, né, ou seja, a área florestal, você está reduzindo também a quantidade de interações. Então, se você tem menos área, você tem menos espaço para esses animais, ok? E ter esse habitat é uma condição fundamental para a sobrevivência. Se você não tem espaço, você vai levar à competição ou até mesmo à morte por escassez de alimento e por aí vai. Então, você leva a uma redução da densidade populacional. Então, essa redução vai levar, então, uma menor oferta de alimento para outros seres vivos, que faz com que as teias alimentares fiquem mais simples. Então, olhando esses dados, a questão é que a gente, né, pegando os dados da estrutura das redes predador-presa, o que a gente está observando? O que é possível ver? Então, vamos ver a alternativa letra A. Mostra que a energia transferida aumenta em cada nível trófico? Bom, pessoal, se a energia estivesse aumentando, a gente teria cada vez mais complexidade, a gente teria cada vez mais elos. Então, independente disso aqui, dessa redução, a gente sabe que sempre numa cadeia alimentar a energia vai diminuir. Por quê? Porque cada elo da cadeia usa um pouquinho da energia para si antes de passar para o resto. Então, essa está incorreta de qualquer forma. Letra B, mostra que a diminuição dos predadores de topo leva a um aumento de herbívoros? Só se a gente olhasse na imagem, a gente já poderia dizer que essa também está errada, né? Então aqui, se você tem lá, né, 5 bolinhas simbolizando esses predadores de topo, aqui a gente passa a ter 2. Então aqui, olha o tanto que a gente tinha de herbívoros, né? E aqui, a diminuição significativa. Então, a redução dos predadores de topo não garante necessariamente esse aumento dos herbívoros devido a vários fatores ecológicos, né? Então, além disso, a gente observa que a quantidade desses herbívoros também vai reduzir em decorrência da redução da área florestal, por causa do habitat, da fonte de alimentos e por aí vai, beleza? Também não é a nossa resposta. Letra C. Mostram que a complexidade da cadeia alimentar diminui com a fragmentação de habitat? Provavelmente essa é a nossa resposta. Tudo que a gente analisou até agora nos leva a crer que isso está correto, ok? Letra D. Mostram que a chance de sobrevivência dos onívoros é maior em detrimento dos carnívoros? Pessoal, essa está incorreta porque aqui a gente está trabalhando a quantidade de área florestal, ou seja, de habitat. Então, tanto onívoro quanto carnívoros, eles vão ser afetados por essa mudança, né, de disponibilidade de presa e espaço, ok? Então, a gente não tem uma maior sobrevivência dos onívoros, que são aqueles que comem, né, uma série de alimentos e não só outros animais como os carnívoros. Letra E. Mostram que a redução da área diminui a competição e favorece a sobrevivência dos predadores? Bom, pessoal, essa aí nada tá certo, né? Porque a gente não tem como falar que está favorecendo a sobrevivência dos predadores se a gente está vendo nitidamente uma redução
do espaço para eles e, consequentemente, uma redução da população, né? Então, se você reduz a área, a tendência, na verdade, é aumentar competição. Tranquilo? Então, a nossa resposta é mesmo letra C.